Uhum. Quando eu estava te comentando, a gente estava passando uma matéria sobre a questão da importância da cultura que se cria em torno às religiões de matriz africana. Então, a pergunta que nós queremos fazer para você é, de sua percepção, qual é a importância que tem essas religiões dentro da configuração da cultura brasileira? Por que elas são importantes dentro da sua percepção? Entendendo também que existe uma forte discriminação, um forte preconceito, mas também existe junto com isso, uma forte resistência também das pessoas que têm esse culto e experimentam esse tipo de cultura. Bom, a maior parte da população brasileira ela é negra. Então, consequentemente, tudo que a gente tem construído historicamente tem que perpassar para contar a história do povo brasileiro. Se a maior parte do povo brasileiro é negro, tem que o povo brasileiro ser visto como um povo negro, um povo que tem que ser reconhecido na educação, né? Tem que ser reconhecido no ensino de África, tem que ser reconhecido no ensino, no respeito religioso a essas culturas, no respeito a esse povo que tem uma tradição, no respeito a esse povo que é metade da população brasileira que deve ser respeitado nas políticas do governo, nas políticas de organização, quando a gente vai pensa na organização da estrutura escolar, nos currículos escolares. Está aí a lei para o estudo de África, né, para as escolas, e que na verdade até hoje não funciona, e não funciona justamente porque o professor ele precisa passar por um outro processo de reeducação de como trabalhar com os alunos, tanto a questão de África, como trabalhar também a questão cultural e de estrutura dessas famílias no Brasil. Porque a gente tem tradição, desde 400 anos também, de respeito e de total destruição dessa história. Tanto que o processo de falta de reconhecimento dos alunos, justamente quanto à sua cor, quanto à sua cultura, quanto às suas tradições, perpassa por esse caminho histórico que é organizado e viabilizado pelo Estado para impedir que realmente os educadores consigam passar as questões debatidas pelos movimentos negros, os terreiros que sempre trazem proposta para uma reorganização da estrutura curricular do ensino, né? E no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade. Eu estudo na universidade e não tem ensino de África na universidade da forma que deveria se ter. E não tem, não é por causa de os professores são um problema. Na verdade, os professores não têm realmente conteúdo que consiga levar para os alunos uma identidade real do ensino de África, na verdade. Ou começa no período da escravidão, que é um período que é retratando e colocando de novo no lugar do estereótipo de escravo, né? E não de tradições africanas, países, culturas que foram, na verdade, retiradas por uma organização econômica feita pelo, pela Europa, né? Então, até hoje a gente ainda perpassa nesse mesmo processo de repetição da educação, né? De forma de respeitosa e respeitando toda uma tradição. Claro, tem coisas que avançaram nesse processo. Tem a lei do ensino de África, tem coisas que, com muita luta, na verdade, não foi dado de mão dada, de mão beijada, chegou até esse ponto também. Mas agora é necessário que se efetive, além do papel, né? Diego, e isso para incluir, você está falando dessa organização, a gente está vendo que você está aqui em um encontro dos terreiros, um encontro estadual. Qual é a importância também desse tipo de organizações que vocês estão aqui agora realizando? Bom, o encontro estadual da Juventude Inteiro tem possibilitado a gente se reencontrar também, né? Tanto os jovens que participam dessas comunidades, que é mais do que um terreiro, os axés são mais do que apenas a questão religiosa, né? São famílias que trazem a tradição africana para e perpassam, tanto que aqui a gente estava brincando agora da coisa da juventude e terreiro, mas a maioria, como o Marlon falou, a maioria das pessoas tem 70, 80, 90 anos
E que são elas que continuam aí passar essa tradição. E foi assim que as tradições africanas se sustentaram no Brasil e se sustentam até hoje. Através da oralidade, através dos conhecimentos passados na organização daquelas famílias, né? Os valores, que são os valores e os princípios que muitas vezes até entram em conflito com a realidade prática, né? Da vida cotidiana. Então, para a gente é muito importante. Se a gente não conseguir se continuar organizado e se encontrando e tal, a gente não consegue realmente existir na prática. O povo negro acaba desaparecendo, porque ele já não aparece nos comerciais, ele já não aparece nos melhores trabalhos, ele já não aparece nas novelas, ou aparece de forma desrespeitosa, né? Colocando em profissões que muitas vezes sempre essas profissões subjugadas, né? Então, hoje, para a representação real do povo, para a apresentação real do que é o povo brasileiro, é necessário apresentar o povo brasileiro preto, que existe no Brasil e que precisa ser reconhecido tanto pelas políticas de governo, reconhecido e não reconhecido, porque é necessário reconhecer um povo que está estigmatizado. Não, é necessário reconhecer um povo que construiu esse país e que até hoje ainda sustenta as bases desse país. Perfeito, Diego. Obrigado. Não.